Olá, gente. Bom, estamos aqui em mais um podcast 50 minutos com Kleber Rosa. Antes mesmo de eu anunciar aqui o nosso convidado de hoje, eu quero pedir a você que compartilhe esse vídeo, que curta, que comente, que ajude a gente a fortalecer esse canal, que é um canal de formação política, é um canal pedagógico, é um canal de informação também, mas é sobretudo um canal que funciona como nosso instrumento de voz e de luta social. Estou aqui com Bruno Carianha, né, nosso conhecido aí, camarada. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado aí por ter topado bater esse papo com a gente. Boa noite, boa tarde para quem assiste à tarde, bom dia para quem vê, bom dia, né? Para quem vê pela manhã. É um prazer estar aqui, agradecer a Kleber, né, por nos recepcionar e, como ele disse, vamos visualizar, vamos comentar, vamos participar, porque é um momento onde a gente tem para dialogar sobre os assuntos, né, gerais aí que a gente pode falar de um monte de coisa interessante. Maravilha, vamos nessa. Bom, Bruno Carianha, 44 anos, 18 anos como guarda civil municipal aqui em Salvador, é formado em educação física, nascido aqui na cidade de Salvador e é o atual coordenador geral do Sindiceps, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui da Prefeitura de Salvador. E aí, Bruno, eu já quero começar trazendo para você aqui a seguinte questão. Andaram dizendo aí que eu liderei a greve dos servidores públicos, né? Aquela greve importantíssima, necessária, e, na verdade, eu quero que você, enfim, diga para as pessoas aí que realmente liderou aquela greve, né? Nós estamos aqui diante da figura que é o coordenador do sindicato, né? E brincadeiras à parte, eu quero que você fale um pouco desse momento da luta dos servidores públicos. Foi o grande momento de luta desse ano, né? O que significou aquela greve, por que se fez uma greve, né? E quais os resultados e consequências daquele processo de greve. São várias, né, perguntas, eu vou tentar resumir aqui. Assim, gente, nós já estamos, né, eu estou no sindicato já há uns 14 anos, né, há bastante tempo, a gente já cansa até de estar à frente da luta, né, querendo ir renovando, mas também sempre ocorre muito isso, né? Temos vários colegas, né, que estão, e colegas também, mulheres, que estão conosco, né, que foram renovando a diretoria. Sindicato de Servidor Público é sindicato onde tem muito essa característica, né, de ir renovando, até porque a gente tem uma estabilidade melhor. Nós estivemos à frente, né, da luta, eu, né, e toda a diretoria do sindicato, né, nossos companheiros Everaldo, Alemão, André, né, Marcelo, Lília, Gildário, né, Pedro também, que são os colegas que estão conosco respondendo o PAD. Somos 7 colegas, né, que estamos lá. Eu vou até relembrar aqui, eu, Alemão, que é o Elivaldo, Everaldo, Pedro, Lília, Gildário, né? Não lembrar se tem mais alguém, mas acho que são esses, né, que estão respondendo esse PAD que a prefeitura impôs após a greve, alegando que nós tivemos, as acusações são absurdas, né? Conduta escandalosa e incontinência pública. Parece que a gente está mijando. O que é conduta escandalosa? Pois é, nem a gente sabe. Imagine, diretor de sindicato, eles querem que... É por isso que eles fazem seja isso, né? Eles marginalizam, eles tentam marginalizar o sindicalismo, o servidor público, com esse propósito, né? Você faz uma pergunta bem ampla e, assim, o que é que nos levou a essa crise tão grave que foi no ano de 2025? Nós estamos com essa gestão neoliberal do União Brasil, ACM Neto, com Bruno Reis, que é o carlismo implantado na cidade de Salvador, infelizmente. E, infelizmente, a cidade não deu o voto que deveria dar a você para que você fosse para o segundo turno, mostrasse melhor as condições para que a cidade elegesse uma pessoa
né, da cidade mesmo, né, uma pessoa que tem as características de Salvador, como você. Mas elegeu o prefeito que está aí em decadência, né, despencando, como as pesquisas mostram, ainda com muito carlismo, com muita gente que puxa Deixa eu saco só, deles. já que você falou da pesquisa, deixa eu entrar aqui com uma outra questão. Você acha que essas pesquisas elas expressam, em alguma medida, o que a greve conseguiu mostrar do ponto de vista da disputa de opinião pública? Tanto os servidores, né, da base do Sindiceps como da PLB, os professores, você acha que isso foi importante para evidenciar lacunas na gestão que não eram tão explicitadas? Isso pode ter impactado nessa caída da aprovação dele? Eu acredito muito que nós reverberamos o expoente desse massacre que eles fazem com a cidade, né? Onde a cidade, eles pensam uma cidade só para eles, onde os empresários que estudaram na faculdade com eles, que estudaram no Marista com eles, a gente costuma perceber lá que todo mundo, os secretários deles, se você olhar, todo mundo estudou no Marista com eles. A gente é um grupo de amigos, né? É um grupo de amigos que se juntou para governar Salvador e tentar não, eu acho que eles estão fazendo, exercer a burguesia cada vez mais forte na nossa cidade, fazendo com que eles ganhem dinheiro da prefeitura, com as empresas, com tudo que eles construíram, né, derivado da relação que vem hereditária dos familiares deles, né? Aí você pega, mas o prefeito Bruno Reis não vem dessa, mas estava no bolo dos amiguinhos que serviam, puxavam o saco de ACM Neto, e foi eleito o número 1 dos amiguinhos dele, que depois virou prefeito. Aí agora já estão querendo colocar outro dos amiguinhos dele, né, como o próximo, para eles tentarem aí se manter nessa gestão. Então, essa é a lógica que eles implantaram, e a partir dessa lógica, o que é que eles fizeram? Eles pegaram a prefeitura de Salvador numa condição que eles mesmos deixaram, eles dizem que não, mas aqui eu estou na prefeitura desde essa época, e quem estava gerindo a prefeitura nos 2 últimos anos de João Henrique não foi o próprio João Henrique. A gente pega várias dessas pessoas que hoje são da prefeitura e estavam gerindo a cidade na gestão de João Henrique nos últimos 2 anos. Então a gente pode, pela sua fala, a gente pode atribuir a administração desde João Henrique. Isso, toda aquela fase dos últimos 2 anos que João Henrique foi acusado e deixou a cidade ficar toda largada, né, toda degradada, toda aquela situação ruim, é proveniente de uma estratégia deles. Acaba-se com a cidade para que eles possam sair dizendo que a ACM Neto era a solução. E funcionou. Funcionou, ele se elege dizendo que ele era diferente, que não era o carlismo igual o avô dele, que ele tinha estudado, que ele tinha melhorado. E aí ele pega o investimento para o serviço público, com salários, com uma condição mais digna. João Henrique passa para ele entre 39% a 42% da receita da prefeitura era investido no serviço público. Hoje, se a gente estiver com 30%, a gente está muito. Ou seja, eles corroeram do salário do trabalhador do serviço público, pelo menos 10% a 8% eles corroeram do nosso salário, fazendo com que nós ficássemos numa condição mais pobre. E empobrecendo essas pessoas, nós, servidores públicos, eles estão pegando esse recurso e implementando em obras para que eles coloquem as empresas deles e essas empresas lucrem, e aí a gente entende mais ou menos como é que fica aí Overclean e tantas outras denúncias que a Polícia Federal investiga, vê indícios de dinheiro sendo desviado, agora precisa chegar em uma finalização dessas operações e apurar e prender quem de fato está desviando verba, né? Porque o que a gente vê é uma pessoa que entra com um patrimônio, aumentou o patrimônio 800%. Quem é? A imprensa falou que foi o ex-prefeito, ACM Neto. Tá. Aí o atual prefeito, quantos por cento ele já está? Alguém tem que fazer essa pesquisa de saber quando ele entrou, quanto ele tinha e quando ele saiu. Na última eleição, na última candidatura, né, do ano passado, se eu não estiver enganado, ele declarou que tinha um valor de R$17 mil na conta dele.
que era o valor que ele tinha na conta. Mas aí a gente precisa, né? Infelizmente, é necessário investigar não só ele, né? Porque alegam-se aí que alguém da família dele é quem opera muita coisa aí junto às empresas, Agora, me diga uma dialoga. Qual foi a pauta da greve? Vamos falar sobre a greve. Qual foi a pauta da greve? A pauta Por da que os greve servidores é essa. entraram em greve? A pauta da greve é essa. A gente vem apurando, né, a partir de observações no que tange ao orçamento público, que a prefeitura reduz a cada ano, ela reduz o investimento no servidor público. E isso vai diretamente no nosso salário. Então, quando chega no ano atual, o que é que eles fizeram? Eles propuseram um reajuste salarial de apenas 4,83%. A inflação, basicamente. Enquanto que ele teve 20%, 25% o prefeito teve. Para ele pode dar 25%. Para nós, servidores públicos, apenas 4,83%. E aí, quando a gente soma os nossos reajustes de inflação somente, nós chegamos a mais ou menos 16%, 17%. Se esticar um pouquinho ali com os avanços de níveis, pode ser que chegue aí a uns 19%. Enquanto que ele, ao longo dos 4 anos, teve mais de 25% de aumento. Então, quando o servidor vai vendo e ele vai ficando numa situação cada vez mais pobre, o trabalhador fica revoltado. E aí alegou-se, foi por conta dos professores. O professor tem o sindicato deles, a PLB, fez a greve deles com a PLB por conta de um problema que a prefeitura também criou com eles, a gente conhece, que é o problema de pegar a gratificação, retirar a gratificação e botar para pagar o salário base, para dizer que está pagando o piso. Esse foi o problema dos professores. O nosso problema foi o problema de falta de reajuste, falta de ganho real. Se nós já estamos desde 2012, então de 2012 para cá, são 13 anos indo para o 14º ano, onde nós tivemos ganho real uma vez apenas, em 2014. E aí foi um ganho real também que observou-se os anos que nós ficamos sem ganho real, e aí você também tem que tirar esse período. Claro. Então não foi um ganho real tão alto como eles achavam que foi. Mas daí de 2014 para cá são 11 anos sem o servidor ter nenhum tipo de ganho real. E aí quando vai para outras categorias, né, que também vem sofrendo há muito tempo, como por exemplo o pessoal da área de saúde, que vem desde 2010, que 2010 tem o plano de carreira da área de saúde, onde eles tiveram uma recomposição para adequar o salário. De lá para cá, são 15 anos. Né? Desde 2010, são 15 anos sem aumento salarial, sem ter um ganho real. Então, o servidor vem ficando pobre, 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 a cada dia ganhando menos, sem ter condição de ter a sua vida decente, né? E, por isso, tem culminado em greves ao longo desse período também, não foi só em 2025. 2025 foi registrado e eles querem achar uma forma de marginalizar mais ainda. Mas se você pegar em 2012, nós tivemos uma entrada na Secretaria da Fazenda. Em 2011, nós estivemos na Câmara de Vereadores também, tá? Antes da gestão dele. Em 2015, nós também tivemos uma entrada histórica também na Câmara de Vereadores. São vários períodos que o sindicato entra na Câmara de Vereadores porque eles querem cercear, né, o servidor público de acessar locais e de fazer o mínimo que é protestar, que é vaiar aquela pessoa que está fazendo um voto diferente do que nós pensamos. Uhum. E a gestão vem, ao longo desse período, fazendo uma manobra. Eles pegam o terceirizado, e aqui é algo que você que foi candidato a prefeito, que agora é pré-candidato a deputado, precisa observar também, e outras pessoas, outras figuras precisam observar. Eles pegam esses terceirizados que estão ganhando salário mínimo e obrigam o terceirizado a sair do seu trabalho e ir para dentro da Câmara aplaudir eles votando algo que o servidor público não quer. Foi isso que aconteceu naquele dia, né? Estava cheio de terceirizados, assessores, inclusive tem vídeos onde que entraram, inclusive, por um outro local,
Salvo engano. Teve gente que foi obrigado a ir para lá 11 horas da manhã, 9 horas da manhã. Ele já estava dentro da Câmara, porque a Câmara permitiu, sendo que o horário de entrada é às 14 horas. E eles botaram as pessoas para dentro para dizer que não tinha vaga para nós servidores. Com o objetivo de manter os servidores fora, né? Isso. Por quê? Porque a APLB, o Sindicato dos Professores, já tinham protestado na segunda, na terça e na quarta. E tinha ocupado todos os espaços e feito o protesto. A direção do Sindiceps não tinha ido à Câmara naquele período e nem sabia que a Câmara estava funcionando. Né? A gente sabia que a Câmara funcionava no Centro de Cultura. Teve um cara que estava lá, uma pessoa que estava lá, e que a imprensa, inclusive, noticiou, que foi identificado como alguém ligado a Cláudio Tinoco, né? Ao gabinete de Marinho, Cláudio Tinoco, que foi que xingou a professora. Agrediu as pessoas. Isso, ou seja, esse Cláudio Tinoco, na verdade, participou desse processo todo de ocupação lá. Isso, é por isso que ele é um dos que mais falam aí contra, vem falando, fez um vídeo, tá lá na página dele, fez um vídeo falando de mim, porque Bruno Carianha, isso, aquilo, porque esse rapaz fez isso, fez aquilo. Menudo, um menudinho de ACM Neto, puxa saco de ACM Neto, sempre foi. Eles são ridículos e são assim, puxam saco de ACM Neto. A única coisa que eles servem na sociedade é isso, puxar o saco de ACM Neto. O que esse cara fez mais pela cidade de Salvador? Aí ele vai botar aí escadaria, não sei o que, não sei o que. Pera. Tá igual aquele que embate muito contigo, né? O tal do Sandro aí, que o Sandro Filho. É um ridículo. Qual é o papel do vereador? Eles não sabem. Quer dizer, eles sabem, mas eles se elegem para não deixar que pessoas como nós estejamos lá. Eles usam o dinheiro burguês deles, se elegem, vão para lá para fazer justamente isso, ficar naquele local para ninguém fazer o que o vereador tem que fazer, que é fiscalizar a prefeitura. Naquele dia você foi conduzido para a delegacia, né? Isso. Qual foi a alegação? Por quê? Nenhuma. Como? Você está preso, o coronel Gabriel. E por quê? Por causa de quê? Ele não soube explicar. É normal isso da Polícia Militar, a gente sabe. Né? Eu sou GCM e sei que muitos colegas têm essa dificuldade, né, da área de segurança pública em verberizar. E olhe que ele, nos depoimentos que ele foi lá... Né, na Polícia Civil? Não. Na polícia, eu acho que ele apresentou para o delegado, mas na corregedoria, quando ele foi lá, ele se comportou como um verdadeiro advogado. Você fala o coronel Gabriel. Fez o depoimento dele, levou 4 horas depondo, e cheio de aliotria, cheio de saberes, né, jurídicos, falando de uma forma bem consistente. E você para observar, na hora que ele diz assim, você está preso. Está preso por causa de quê? Você está preso. Eu não estou preso. Você é polícia militar, você prende polícia. Quando o policial faz alguma coisa errada, você prende o policial. Administrativamente... que a gente é contra, né? Claro, esse tipo de conduta militar, prisão administrativa, que é com ausência de crime, de fato delituoso. Só porque ele quer. Na guarda municipal, não. Nós somos civis. Não tem esse negócio de vir para cá dizer que eu estou preso. Estou preso coisa nenhuma. Por isso que eu não aceitei. Porque ele não me apresentou nada. E eu fui lá para a delegacia e também não tinha nada. Aí vem o vereador dizer que eu mordi ele. O Sidninho. É ridículo. Ele nem foi fazer corpo de delito. Ele nem foi para a delegacia lá confirmar isso. O outro disse que eu peguei ele, que eu bati. Muito pelo contrário, ele que tenta me bater. Eu só fiz botar a mão e contei ele, o tal Maurício Trindade, que no depoimento, na corregedoria, disse que isso aqui é uma palhaçada. E depois disso aqui, vocês vão ver. Ou seja, está ameaçando a gente. Então, assim, esse processo todo, a gente vê que a tentativa é de marginalizar a gente. Aí eles foram para a imprensa dizer que era terrorista. Aquela Marcele Moraes, ridícula. É uma ridícula, eu tenho dito, é uma ridícula. O que é que essa pessoa fez, a não ser brigar com o irmão dela que bate em mulher? A não ser isso, brigar com o irmão dela. O que é que ela fez em prol da cidade de Salvador, em prol dos animais? Nada. Mas foi lá para a imprensa dizer que é um homem grande, que ficou com medo, parecia um terrorista. Imagina. É um negócio, é uma política ridícula, baixa.
mas a gente convive com isso. E é óbvio que isso é articulado pelo poder executivo, né? E legislativo também. O próprio presidente da Câmara também, Carlos Muniz, o prefeito foram Agora, falar. Me diga uma coisa, Bruno. Para além dessa demanda que vocês apresentaram, que foi uma demanda geral dos servidores, quais questões você pode destacar de demandas mais específicas da Guarda Municipal, da Saúde? Eu sei que tem um pessoal da Sempre, que também tem demandas ali acumuladas, com dificuldades. Queria que você destacasse de forma específica as questões centrais que o sindicato identifica, né, que são problemáticas, que merece ser debatida, que merece ser levada ao conhecimento das pessoas. Guarda Municipal, por exemplo, eu sei que a Semineto prometeu que ia entregar, ele pegou com 1.400 guardas, se eu não me engano, prometeu que ia entregar 3.500 e entregou com menos do que tinha. Né? Entregou com 1.180, mais ou menos. Ele só fez botar a gente para fora porque o pessoal ia passando em outros concursos. Assim, Kleber, o da saúde, mais ou menos eu falei, né? Foi feito em 2010 um plano de carreira relativamente bom, né? E a prefeitura vem quebrando esse plano de carreira. Então, a ideia é que a gente melhore, mantenha e, quem sabe, melhorar o plano. Por exemplo, eles não pagam a titulação aos servidores, e olha que a titulação eles colocaram só para servidores de nível superior. O que é a titulação? Quando você por exemplo, eu sou formado em educação física, né, ou uma enfermeira, ou um dentista, ele entrou com essa especialização, aí ele faz uma pós-graduação, uma atualização, uma especificação. E vai melhorando sua condição na carreira. Né? Ele tem direito a 2 avanços de níveis de melhora de salário, né? Ou seja, se ela é enfermeira ou dentista, ou seja lá qual for a outra área, psicólogo, etc., ele apresentando o título, que deveria ser assim, a prefeitura deveria estar com tudo normatizado para, ao apresentar o título de pós-graduação, né, seja especialização, seja mestrado, que seja, ele teria um avanço de nível. E ao apresentar um outro título, mais outro avanço de nível. E aí 2 avanços de níveis, né? Então, essa é uma questão que eles cercearam. Além disso... Não respeitam. Não pagam. Está no plano há 15 anos. Promete que vai resolver, não resolve. Isso é o pessoal da saúde. Isso. Porém, os servidores do nível técnico da área de saúde, que aí é técnico de saúde bucal, auxiliar de saúde bucal, técnico de enfermagem, tem oficineiro, algumas profissões também na saúde, essa galera não tem direito, que são de nível técnico e médio. Né? Na verdade é técnico, que não é nível médio, é técnico, ele não tem direito. E a gente briga para que eles passem também a ter direito para ter a titulação. Isso, à medida em que apresenta informação, também possam... Nós temos colegas que apresentaram título, foram à justiça e ganharam na justiça e estão recebendo. E isso a gente tem orientado, que o colega que precisa vai à justiça que ele vai receber. No caso da Sempre, da Secretaria de Promoção, que lá tem psicólogos e assistentes sociais, eles têm uma luta grande porque a prefeitura insere eles no cargo a partir de um concurso da saúde, mas direciona para trabalhar na Sempre. Só que na Secretaria de Saúde, o trabalhador recebe o vencimento e tem algumas gratificações. Na Sempre não, você recebe o vencimento seco. É o vencimento, gratificação de competência e só. Não tem uma gratificação específica da assistência social, do trabalho da assistência social, como gratificação de incentivo à qualidade no serviço, insalubridade ou qualquer gratificação dessa natureza. Aí nós brigamos há um tempo, conseguimos 10% de gratificação de periferia, para quem trabalha em áreas periféricas. Mas a gratificação que eles estão desejando, que é ali em torno de 40%, pelo menos, ainda a prefeitura não reconheceu. Aí vai para a minha categoria, Guarda Civil Municipal. A gente tem a questão do concurso, né, de ter uma quantidade adequada de trabalhadores. Quantos tem hoje? Hoje está em torno de 1.400, né, 1.500 para 1.400. E isso muito porque faz concurso, éramos 1.200, 1.180 mais ou menos. Aí entraram 500. Dos 500 que entraram, já saíram uns 300.
né? A gente está ali nessa faixa entre 1.400 e 1.500 porque o salário é muito baixo. Então, o trabalhador tem cobrado uma equiparação ao salário dos agentes de trânsito, que eu não acho isso uma coisa muito adequada, porque o salário do agente de trânsito está baixo. O nosso está mais baixo ainda. Então, a gente precisa equilibrar o salário, mas com um salário maior que o deles, e eles brigarem, os agentes de trânsito, para ter um salário maior também do que tem. A ideia é essa. Se lá na frente, tendo um salário melhor, eles estiverem iguais, tudo bem, que seja. Mas que a gente tenha um salário maior que o que tem, porque o que tem está muito pouco, porque se você pegar e observar, em 2014, quando eles implementaram o plano de carreira, nós recebíamos um pouco mais do que o salário mínimo, né? Aí a gente conseguiu fazer um plano de carreira e o salário foi para cerca de 1.350. E o salário mínimo era 724. Então, nós conseguimos quase dobrar em relação ao salário mínimo. Hoje, o Guarda Civil Municipal está recebendo, no base inicial, 1.600 e fração, 1.680, mais ou menos, e o salário mínimo está 1.580. Daqui a pouco ele passa novamente. Então, a luta é para que a gente tenha o inicial de carreira, pelo menos 2 salários mínimos. Essa é a luta que a gente está fazendo para que o guarda municipal que entra tenha mais ou menos esse valor de salário, né, de 2 salários mínimos mais as gratificações dele. Para que ele tenha um salário decente, para que ele possa ter apenas um trabalho, possa fazer o trabalho bem feito, cumprir as escalas bem organizada. Aí vai também a mesma questão para os agentes de trânsito, né, que eu acabo de falar, que o salário também está ficando muito próximo do salário mínimo. Não que o salário mínimo seja um salário que a gente ninguém quer receber salário mínimo. Não, a gente não quer receber menos do que o mínimo. Agora, o problema no nosso país é que o salário mínimo é muito baixo em relação ao custo de vida. Isso é fato, né? Então, a gente quer ter 2 salários mínimos para tentar melhorar a nossa condição. Aí, inclusive, evitar essa debandada, né? Porque as pessoas vão trabalhar, mas fica numa expectativa, né, de melhorar, de sair, termina não fazendo carreira, termina interrompendo ali um processo, né, de avanço, de qualificação da própria instituição, né? Pois é, e você só vê perder profissionais, bons profissionais, que foram para várias outras instituições, seja instituições de área de segurança, como o PRF. Ontem mesmo eu encontrei com uma colega que está na PRF, Mariana, ontem não, domingo, aí seja também na Polícia Civil, né, seja na Polícia Militar. Muita gente foi para esses órgãos e para outros órgãos também, e às vezes para a área privada, porque olha e diz aqui o salário está vexatório. E aí não dá para você segurar o guarda trabalhando com esse salário e nem o agente de trânsito. Aí a gente vai, o agente de fiscalização está pior ainda, de fiscalização não do trânsito, né? Aí a gente vai para a fiscalização de serviços públicos, né? O pessoal que trabalha na CEMOP ali, fiscalizando os ambulantes. Antes de você falar da CEMOP, já que você falou da Trans-Salvador, eu queria trazer aqui uma questão, é o seguinte, sobre a Zona Azul. Eu tenho um amigo que é guardador ali, Eduardo, né? Ele trabalha, morador do Nordeste Amaralina, meu camarada de muitos anos, e trabalha ali no Jardim dos Namorados. E ele costuma me relatar, né, a situação assim muito ruim que vive os guardadores. Primeiro porque tem um vínculo, sem vínculo, com a prefeitura, né? Sobrevivem ali disputando com a prefeitura aquela coisa do aplicativo, ou seja, se o guarda está ali na hora para receber o dinheiro e fazer ali a legalização do estacionamento, ele recebe um percentual, mas se a pessoa fizer naquela área pelo aplicativo, ele não recebe nada, né? Existe alguma perspectiva de fazer com que essas pessoas, que são trabalhadores, que prestam serviço para a Prefeitura de Salvador, tenha o seu vínculo formalizado? Existe algum debate no sindicato em torno disso? Assim, Kleber, eles têm o Sindicato dos Guardadores, né? Aí termina sendo a atuação por lá. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar as categorias e aí eu volto neles. Pronto, até porque eu quero lhe falar também sobre
os neoliberais que dizem que não tem que botar imposto, o Estado tem que ser mínimo, e o cara entrou, né? O ACM Neto entrou, aí ele pega o valor que era o estacionamento, ele triplicou. Isso. Era R$1, ele botou para 3. E é engraçado porque eles são muito escrotos com a população. E em dias de evento e locais de evento, por exemplo, eles tiram o guardador e botam a empresa, né? Aí ninguém sabe, é uma coisa que não é transparente, verdade, ninguém sabe quem está ganhando dinheiro com isso. Na verdade, se não fosse cômico, ou se não fosse trágico, seria cômico, né? É engraçado, mas é bem trágico o que eles fazem. Com o trabalhador, como você falou, e com a população que recebe lá na bomba, lá assim, ó, vai pagar 3 vezes mais, passou de eu não me lembro se era R$1, era R$1,50, passou para R$3. E aí a prefeitura passou a receber 2 e o guardador R$1. Aí ele meteram o aplicativo e aí foram lá, tiraram mais 10 centavos do guardador. Aí o guardador recebia R$1, foi receber 90 centavos, porque é feito no aplicativo. Isso quando no aplicativo. Não, quando você faz no aplicativo, o guardador não recebe nada. Não, é isso. Quando Pior, o guardador faz pelo meio eletrônico. Quando faz pelo meio eletrônico, isso. Mas quando é você que faz de forma autônoma, mesmo estando ali na área do guardador, ele não recebe nada. Como tirou a cartelinha que o cara recebia R$1 ali, ele já ficava com R$1 dele, ele não fica mais. Aí agora eu acho que ele fica com menos. Isso, né, entendi. do que o R$1. Então, assim, as nossas categorias, aí tem a fiscalização de serviços públicos, CEMOP, e tem a SEDU, que essas duas, a CEMOP, eles deixam... era para ele ter convocado, ele fez o concurso, convocou apenas 10. Aí ficaram 37, 40 pessoas para convocar, no último dia dizendo que ia convocar, vão convocar, não convocou. E a prefeitura precisando de trabalhadores nessa área, tanto para a SEDU quanto para a CEMOP. E aí você vai ver, cadê a fiscalização que a SEDU tem que fazer? Por que a SEDU não faz? Porque a SEDU não tem profissional. Mas, pasme, nós, lá no sindicato, fomos notificados e multados por conta de uma plotagem que nós colocamos, né, em alguns lugares, aquelas de campanha salarial. Mas os vereadores que estão aí eleitos, o prefeito, a SEDU nunca notifica. E aí tá os viadutos, as portas de escola, um monte de lugar. Eu nunca vi notificação para ninguém. E eu vou lhe dizer, faço meia-culpa e digo, nós fizemos a colagem, porque vimos todo mundo fazer, mas paramos com isso, não faremos mais. Porém, a gente vai entrar com processos agora para que ninguém possa fazer, né? E não é o fato de ter errado que a gente vai continuar o erro. Claro. Errou, corrigiu, pagamos a multa, mas aí também a gente vai começar a cobrar para que ninguém possa fazer. Não pode ser dois pesos e duas medidas. Né? A cidade está cheia de publicações da campanha eleitoral de 2024, que o prefeito foi eleito, está poluída deles. Eles poluíram a cidade toda, porta de escola, tudo. E ninguém notifica ninguém, porque a ideia é notifica quem é contrário. Né? Quem é do lado dele não notifica, deixa lá. É aquela velha política neoliberal de para os amigos tudo, né? Que é a política do carlismo mesmo, e para quem faz oposição tem que dar a lei, o rigor, e pior ainda, que a gente vai cumprir a lei. Agora a gente vai buscar, denunciar, fazer a crítica para que eles cumpram a lei. Eu fui em algumas cidades nesse período da eleição para cá, né, de 2024 para cá, uma viagem pela Guarda Municipal e tal, e vi Poços de Caldas, não tinha uma colagem. Eu disse, rapaz, aqui não teve eleição, eu fui logo após a eleição. Eu fiquei abismado. Aí o prefeito de lá foi no evento da Guarda, que lá o prefeito respeita a Guarda Municipal, né, foi. E aí perguntei a ele, né, ele disse, não, aqui a gente respeita a cidade, fica limpa. Na época da eleição não teve nada, e depois da eleição também, e aí vota a pessoa... busca lá do jeito dela. E fui em algumas cidades também, em São Paulo, Campinas, né, e outros lugares, em Florianópolis a gente foi agora, e não vi nada de eleição assim. Eu fiquei impressionado. Mas aqui, fui também aqui no interior do estado também, por esses tempos. Tive em Guanambi também, quase nada, né? Vitória da Conquista também fui, não vi quase nada de colagem. Mas Salvador, terrível. Recife, igual a Salvador. Muita sujeira nas paredes, nos muros, nos viadutos. Né? Então, é algo que a gente precisa combater para que não dê espaço para eles. Mas me diga uma coisa. Aí,
A gente tem categorias lá que recebem menos do que o salário mínimo de salário base, que aí é um problema maior. O pessoal da Limpurb, da Desal, da CEMOP, etc., ou da SUMAC, da SEMAN, que era a antiga SUMAC, né? Calixto, por exemplo, é um que era da SUMAC, né? Jefferson, nosso colega lá, salário menor que o mínimo, o vencimento base. Então é uma luta para a gente passar pelo menos do mínimo ou igualar o mínimo. Até porque é ilegal, né? Nesse caso, não, porque é o vencimento. O que não pode ser é o salário todo ser menor que o mínimo. Tem 2 súmulas do STF, a 15 e a 16, que o vencimento até pode ser menor, mas é imoral, no mínimo imoral, uma prefeitura como Salvador pagar um vencimento melhor que o mínimo. Que aí quando soma gratificação de competência, aí tem a gratificação de tempo de serviço, e tem, às vezes, insalubridade ou defesa civil, aí o salário, juntando tudo, fica maior que o mínimo. E aí eles usam a súmula para dizer que eles não estão pagando menos que o mínimo, certo? Mas o vencimento base precisa ser um pouco melhor para que a pessoa tenha uma condição melhor. E como eu falei antes, eles vêm diminuindo a folha propositalmente. Ou seja, o conjunto dessa situação é que gerou a greve. Isso. Ou seja, o acúmulo aí de déficit, de desvalorização do servidor, né? De abandono absoluto do servidor. Aí tem a área administrativa, que além de ter um salário defasado também, os técnicos administrativos, eles também colocaram o cargo em extinção. Eu acredito que só Salvador tem os técnicos administrativos com cargo em extinção. Porque técnico administrativo é aquele cara que pode ocupar um cargo, é aquele cara que pode fazer um serviço administrativo, ajudar a assinar documentos, fiscalizar. Eles botaram tudo em extinção. E o secretário que fez isso é um absurdo. A gente diz, cara, vocês são loucos. O governo federal está fazendo concurso para técnico administrativo, todas as capitais estão fazendo, os governos do estado fazendo, só Salvador. Vocês vão colapsar a prefeitura. Eles dizem, a gente sabe, mas é uma decisão nossa. O Tiago Dantas, que está na educação, o próprio prefeito, assim, é imposição mesmo de arrogância. Não é uma questão que você olha tecnicamente e vê, eu preciso desse cargo, eu vou tirar de extinção e vou fazer concurso. Não. Ele quer manter tem a justificativa, arrogância. né? É só arrogância, decisão arrogante que ele quer manter. Eu quero e pronto, e acabou. Pois é. E aí, voltando no caso dos guardadores, a cidade, infelizmente, ela tem essa lógica, né? Esses neoliberais que estão aí, eles têm essa lógica de não dar garantia, de querer pejotizar serviço, de fazer todo um composto onde um trabalhador como aquele fique ali no sol o tempo todo, ajude a prefeitura a cobrar das pessoas a Zona Azul, mas o cara fica prejudicado, não tem nenhum reconhecimento, se cai doente. Tem nenhuma garantia. Se cai doente, ele que se vire, né? Não nenhuma garantia, não tem INSS, FGTS, não tem nenhum vínculo, ele também tem que se virar para pagar, e a cada momento que passa, a prefeitura vai tirando do dele para dar ao empresário que eles fizeram o acordo dos aplicativos de Zona Azul. É basicamente isso, e tiram a força também do sindicato. Então a gente precisa de alguém, como prefeito da cidade, que pense diferente, que entenda que a cidade não é feita para que Salvador tenha lucro, porque eles pregam a ideia de que a cidade tem que ter lucro. Como lucro? Cidade, o Estado, não é um ambiente para ter lucro, é um ente sem fim lucrativo. É um ente que precisa botar o dinheiro para poder ter investimento para a população. Qualidade de vida, né? Para melhorar a vida da população. Mas eles querem lucro. E ele ficava... E eu acho absurdo que parte da imprensa ainda diz isso. A cidade virou o ano com lucro. Que lucro, gente? De onde é que tira isso? Tem dinheiro em caixa. Parece que é uma empresa privada. Como se fosse uma Parece boa notícia. Que é a TV Bahia dele lá. Né? Deixa eu te falar. Você é guarda municipal? Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão da segurança pública. Salvador é a capital com um índice de criminalidade, de violência gigantesco, né? Está sempre aí liderando no Brasil. E existe esse debate, né? A responsabilidade é do governo do Estado. O prefeito diz a responsabilidade é do governo do Estado. No entanto, a gente sabe que as guardas municipais hoje elas são um instrumento, né, que são atribuídos a esse instrumento parte de responsabilidade relacionado à questão da segurança pública. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que você vê o papel da guarda
nesse processo, se você acha que a prefeitura, ao negligenciar a guarda municipal, a não fazer concurso, a não valorizar o salário, se ela se torna corresponsável por esse quadro de violência que a gente vive em Salvador. Primeiro que, num olhar, né, filosófico, num olhar de quem estuda, de quem tem um mínimo de senso, né, de bom senso, a gente percebe que a segurança pública ela é para que todos nós façamos, né? Todos nós temos o dever de apoiar, de ligar para a polícia, de ajudar para que tenhamos mais segurança, né, em todos os ambientes que a gente vive. O primeiro ponto que eu vejo é esse. O segundo ponto é que é uma estratégia, foi feita uma estratégia na cidade, né? Porque o ex-prefeito Assemineto, ele tem o desejo de ser governador. Então, ele busca pautas para poder ele fazer com que ele busque, na cabeça das pessoas, dizer que ele é o melhor para governar o estado da Bahia. Né? E a gente discorda disso. Né? Nós veementemente discordamos. Ele não foi melhor para Salvador. O propósito dele não era fazer o melhor para Salvador, por isso que, na lógica dele, ele fez ali alguns arranjos na Guarda Municipal. Por quê? Porque na época de João Henrique, como eu falei, quem estava... Aí eu vou dar o nome. Quem estava secretário de Serviço Público era um senhor chamado Marcelo, que era indicação do DEM, do Democratas, que depois virou União Brasil, partido que a Assemineto, aqui na Bahia, é o dono. Né? Então, ele... Que é o vice-presidente nacional, né? Isso. Esse senhor Marcelo é lá de Lauro de Freitas. Se eu não me engano, ele agora está de novo secretário lá, com a Débora, que ganhou agora, né? Mas ele foi com o João Leão, né? Que é parceiro também, assim. Sempre foi parceiro de ACM, né? Teve uma debandada lá com o governador, na época aí, Wagner conseguiu puxar, mas nunca esteve do lado de cá. Esse povo do PP, né, do Partido Progressista, que de progressista não tem nada, ele bota o nome no partido dizendo que é progressista, de progressista não tem nada, sempre estiveram contra o povo, nunca foram progressistas. Né? E esse senhor estava na CEMOP e foi uma forma de sucatear a Guarda Municipal já em 2011, 2010 para 2011, aí depois em 2012 a gente continua sendo sucateado, e aí quando o ACM Neto entra prometendo 1000 coisas, os colegas lá se iludiram, e a gente dizia, não se iluda, isso é pura mentira, demagogia de político, ele ilude, entra enquanto prefeito da cidade de Salvador e faz ali uma meia boca, passou 8 anos e não conseguiu fazer o plano municipal de segurança pública, incompetente, no que tange a isso. Né? Eles agora mandaram para a Câmara, eu acho. Tem um processo aí, mas ainda não é um processo que não está concluído. Eu acho que não concluiu ainda, mas finalmente... O texto ficou pronto. Parece que vai ficar. Cheio de incoerências, mas parece que vai ficar. E eles levaram quantos anos, né? São 13 anos. É o número do governador. 13 anos para fazer um projeto, um plano municipal de segurança pública. E nós temos um colega lá, na Guarda Municipal, que ajudou a cidade de Luiz Eduardo Magalhães fazer. Imagine. O cara chegou a ser inspetor da Guarda Municipal, o primeiro inspetor da Guarda Municipal. Aí ele discordou porque dizia, como é que a gente vai para desfile se nem o auxílio fardamento foi aprovado e tal. Aí nessa discordância, ele disse, eu não vou continuar. Aí, não, tira ele, bota outro que aceite qualquer coisa. E aí, simplesmente, ele saiu, e aí no que ele saiu, ele disse, vou tocar a vida. Aí foi ajudar algumas guardas e terminou ajudando algumas guardas pelo interior, que já tem o plano municipal de segurança. Então, se você tem uma cidade e a cidade não tem um plano municipal de segurança, daí... Desanda tudo. Desanda. O Conselho Municipal de Segurança piorou, não tem, porque não tem o plano, não tem o conselho. E aí a população ouve isso e fica assim, gente, a cidade ela é feita, as cidades são feitas dessa forma. Nós temos plano municipal de educação, plano municipal
de saúde, plano municipal de assistência, e precisamos ter plano municipal de segurança. E precisamos que as verbas do governo federal sejam implantadas a partir desses planos municipais. Por isso precisa ter o plano municipal de segurança, né? Em uma das audiências públicas de lei orçamentária, a secretária da Fazenda, que queria viajar aí para a Alemanha, né, com dinheiro da prefeitura, fazer doutorado, mestrado, seja lá como for, e não conseguiu, ainda bem, né, que denunciaram, ela teve a audácia de dizer numa audiência pública que a prefeitura captar 5 milhões, 7 milhões no governo federal é pouco, não precisa. Olha o tipo de gente. A mulher sai lá de Niterói, essa criatura sai lá de Niterói, vem para aqui, né? E chega aqui, ela fala esse tipo de coisa. Por quê? Porque Niterói tem. Niterói deve ter plano municipal de segurança pública. E a verba está indo para lá. As cidades no sul, no sudeste e no sul do país, tudo tem plano municipal de segurança. E pegam recursos, né? Captam por conta recursos. disso, recebem os recursos federais. Se o recurso não vem para a cidade de Salvador, os incompetentes daqui, eles botaram lá um incompetente, o cara... A coisa é tão absurda, Kleber. E assim, eu não vou aqui menosprezar quem não tem nível superior, porque eu tenho, você tem, não é menosprezando, mas pegou um incompetente chamado Maurício Rosa Lima, ele está até hoje na prefeitura, agora é assessor especial, o cara nem nível superior conseguiu ter. Um cara que estudou com ele no Marista. Dizem, umas pessoas que eu conheço, dizia que ele era que fazia meio que a proteção de ACM Neto na escola, era o amigo forte que segurava a onda para ACM Neto não tomar pau, ou qualquer coisa, ser, né, mal falado na escola. E aí o presente para ele é, mesmo sem você estudar, diretor na secretaria lá da CEMOP, que era o diretor ligado à Guarda Municipal, com o qual a Guarda Municipal é ligada, é a diretoria de prevenção, né? E aí esse cidadão ficou lá 6 anos e não fez nada. Absolutamente nada, só sucatear a guarda e dizer, calma gente, calma, e muitos colegas lá aplaudindo isso, achando isso bonito. E a gente passa esse tempo todo sem um plano municipal de segurança. Então, a cidade tem problemas de segurança porque o país todo tem, né? O problema da marginalização, né, do tráfico de drogas está generalizado. Porém, a gente pode melhorar trazendo recursos. A gente não tem que ficar somente atacando o governador, mas ele fez uma estratégia política. Eu ataco o governador na pauta da segurança pública, então por que eu vou melhorar a segurança da cidade de Salvador? É o pensamento mesquinho que o avô dele tinha, que ele sempre teve. O avô dele, quando foi mesquinho, fez o quê? Trancou as verbas para que Lídice da Mata, quando foi prefeita, não pudesse fazer uma boa gestão. Esse pensamento mesquinho prejudicou a cidade 4 anos, quando Lídice da Mata foi prefeita. E agora ele vem prejudicando a cidade há 13 anos. Fora os 8 anos de João Henrique, que pelo menos 4 ele estava lá diretamente, os 4 últimos, quando Gedel larga João Henrique, ele se junta a ACM Neto. Todo mundo sabe disso. Quem disser que não sabe, está de sacanagem. E nessa questão, ele vem ao longo de todos esses anos com um pensamento mesquinho, sucateando, vamos sucatear, deixar a cidade ficar bem complicada, não vamos fazer nada para ajudar, porque assim a gente termina fazendo com que a gente possa falar mal do governador. É basicamente essa política, né? Agora, os trabalhadores da Guarda, e aí aqui eu mando um abraço para meus colegas, eles fazem das tripas corações. A maioria das coisas na Guarda Municipal, o colega faz grêmio, junta recurso e compra coisas para poder funcionar a instituição. É assim que a Guarda Municipal vivenciou muitos anos. Hoje vem melhorando um pouquinho mais, a gente precisa melhorar muito para dizer que tem uma guarda que possa ajudar. A gente hoje ajuda muito na segurança pública da cidade de Salvador, mas a gente precisa melhorar muito mais para que a gente tenha uma cidade segura, mais segura do que ela é, né? Assim como ajudar também no trânsito, né? Os colegas do trânsito vêm sendo agredidos direto, a gente vem vendo aí as agressões. Se você tem ali um número de 3.500 guardas, os agentes de trânsito não vão estar passando por aquilo, porque vai ter mais guarda municipal próximo aos agentes de trânsito para que eles tenham um trabalho mais seguro. Garantir o próprio funcionamento da estrutura municipal. Isso, assim como os fiscais de serviço público, da CEMOP, da SEDU, também vão ter apoio maior, as escolas vão ter mais segurança para que não aconteça o que aconteceu.
né? Então, todo trabalhador em geral pode ter. Se você aumenta, se você duplica o número de trabalhadores, ou quem sabe triplica o número de trabalhadores na segurança pública, como a Guarda Municipal, em breve deve ser a Polícia Municipal, né? A PEC está para ser votada agora em fevereiro, é a PEC 18, e eu espero que a gente consiga, né, tanto a 18 quanto outras PECs que tem para votar na Câmara Federal, para que a Guarda Municipal passe a ser a Polícia Municipal e ela passe a ter um papel cada vez maior na melhora da segurança pública nas cidades, como Salvador e demais outras. Bruno, você foi candidato a vereador na cidade de Salvador nas eleições do ano passado e obteve aí uma votação expressiva, né? Mais de 4.600 votos. Ficou ali em terceiro lugar, né? Segunda suplência dentro do seu partido. E por pouco a gente não teve um servidor público municipal, um sindicalista servidor público municipal, até porque a gente tem, né? O Hamilton Assis, nosso camarada Hamilton, é servidor público, mas eu me refiro a um sindicalista representante ali da categoria, você advindo do coração classista ali. Aí eu quero saber o seguinte: quais são os planos para o ano que vem? Ano que vem tem eleição. Você pretende seguir se colocando para representar, né, os servidores municipais e o serviço público em geral num possível mandato? O que é que você tem pensado sobre isso? O que é que o servidor pode esperar da movimentação eleitoral de Bruno Carinhanha nas eleições de 2026? A gente está com uma pré-candidatura para deputado federal, né? Estamos dialogando para que a gente possa fazer uma pré-candidatura forte, para que chegue em todos os trabalhadores, né? Não só em Salvador, mas no estado da Bahia. Até um amigo disse assim: rapaz, tem que ter um candidato a deputado que ele peça voto em Salvador. De fato, tem que ter, mas a gente também não pode só dizer que é Salvador e esquecer que muitas pessoas vêm do interior, né? Claro. Como meus pais vieram do interior e fizeram raízes aqui em Salvador, mas vieram de outras cidades e a Bahia é muito interligada dessa forma. Então, a gente vai correr todos os cantos do estado, né? Buscando pessoas que possam compreender e nos ajudar nesse projeto, né? E que a gente possa se desenvolver e, assim, ajudar, porque é ajudando o CAC para a gente ajudar lá, mas com um pensamento adequado sobre o que tange o trabalho e sobre o que tange também as políticas para a cidade, né, e para o estado da Bahia, porque e para o país também, já que é uma candidatura para federal, precisa pensar no país como um todo, porque a gente passa a observar que hoje a gente está com um monte de gente que se elegeu dizendo que era isso, que era aquilo, e o que a gente vê é o pastor aí com 430 mil dentro de casa. É um absurdo, né? O cara ainda dizer que tá massa isso aí, tá certo. Conservador, moralista, paladino da honestidade. Nós não precisamos falar mais nada depois disso, né? O cara dizer que não, 430 mil foi uma venda. Ele esqueceu de depositar. Aí ele agora quer dizer que a Havaiana é ruim, que é de esquerda, para encobrir os 430 mil dele dentro de casa e o outro lá também, né, o tal do Jordi, e etc., que eles vêm com esse comportamento. E a gente precisa se colocar à disposição, né, para que o trabalhador veja um trabalho mais adequado, que de fato tem uma condição decente, né, e busca melhorias para o trabalhador e que não tem esse comportamento de ficar cheio de dinheiro dentro de casa como se fosse uma coisa natural. Hoje, antigamente, até o pessoal botava o dinheiro embaixo da cama, né? Mas hoje você tem tudo aqui, né? Você tem tudo no aparelho de celular, você faz tudo. Para que ele está com tanto dinheiro dentro de casa? Né? Pois é. Já que aí eles gostam de falar muito que eu até vi um hoje que ele falando que é o novo fenômeno que vai vir aí, né? Não é mais o Ronaldo fenômeno, não, porque a Copa está vindo, mas o fenômeno que vem para 2026 é quem ganha 5.100 vai reclamar que vai pagar o imposto de renda.
Mas ele esquece de que quem ganha 4.999 não vai pagar, né? Vai ficar sem pagar. Mas eu ganho 5.100, vou ter que pagar. Não, você já pagava. Isso, vai continuar. Você vai continuar. Gente, estamos aqui terminando o nosso programa, é assim mesmo, é rápido, né? 50 minutos com o Kleber Rosa. Quero agradecer, Bruno, sua participação aqui. Importante a gente debater os interesses dos servidores, os interesses da cidade, né? A gestão da nossa cidade. Quero aproveitar, reforçar para que você compartilhe o nosso vídeo, faça ele chegar em outras pessoas, que fortaleça esse canal, que se inscreva para estar aí acompanhando e ajudando a criar esse espaço aqui, que é um espaço de resistência, é um espaço pedagógico, é um espaço de formação e de informação. Com isso eu termino aqui, passando a palavra para Bruno, para ele dar aí um alô final para os servidores públicos, e até a próxima... O próximo podcast, 50 minutos com o Kleber Rosa. Fala aí. Eu vou para uma missão difícil, né? Porque a gente está num sindicato que é plural, tem que lembrar de todo mundo. Eu não falei aqui dos agentes de salvamento aquático, que é caótico, né? É um abandono. Caótico, né? Conversa com a turma. E o salário também. ainda menor do que os dos outros que eu falei. E tantos outros trabalhadores que a gente convive, né, lá no sindicato, que a gente vê pessoas assim muito antigas, né? Tem gente com 40, 50 anos de trabalho. A gente tem um processo lá que tem um servidor que a gente identificou lá, que ele começou na prefeitura em 1944. E, meu Deus do céu, imagina. Então, é um sindicato muito amplo e tem essas dificuldades. Então, mandar um abraço para todas as categorias, né? Que eu espero que vocês compreendam a luta, nos ajudem a manter a luta, entendam que nós estamos passando por um momento complicado, com uma gestão que tem um pensamento neoliberal, um pensamento onde eles acham que nós não somos úteis para eles, né? Que por isso eles querem diminuir o nosso salário a qualquer custo, e a gente precisa saber estar juntos, fazer a luta juntos, para que eles entendam e que eles sejam forçados a mudar o entendimento deles e nos deixar com a condição salarial melhor, porque o demais, né, não é um papel tão do sindicato, né? A questão de sua vida pessoal, de suas questões de saúde também, são questões mais de cada pessoa, e a gente, enquanto sindicato, tem um foco muito na questão salarial, para que tenha um salário melhor, mas também orientar você que tem um direcionamento político, que você estude, entenda mais isso e não saia votando em qualquer um, principalmente esses políticos de direita que, na maioria, eles não estão nem aí para você, não tem uma proposta. O negócio deles é só botar dinheiro no bolso e não estão nem aí para nenhum de nós, tá bom? Então, um forte abraço, agradecer muito a Kleber. Valeu, irmão. Pelo espaço. Tamo aqui, junto. Parabenizar, né, pelos 50 minutos com Kleber. Eu espero que Kleber se eleja deputado estadual, né, que está aí nessa campanha para 2026, e volte firme e forte como o grande candidato a prefeito da cidade de Salvador em 2028, que venha com toda a força, que ele já é o candidato que ficou aí da última eleição, né, que o prefeito foi eleito e ficou ele, e eu espero que ele venha forte e se eleja prefeito na cidade de Salvador e possa mudar esse entendimento do que a cidade de Salvador hoje convive em relação a ter um prefeito que só pensa na burguesia e esquece o povo trabalhador. Maravilha, gente. Até a próxima, então. 50 minutos com Kleber Rosa. Vamos seguindo aqui, construindo nosso trabalho. Massa.